Obrigado, Senhor, pelo Shabat maravilhoso na Tua presença. Nós vamos estar dando encerramento desse Shabat, mas eu prometi aos levitas que eu seria o mais rápido possível, porque hoje nós temos o ensaio geral e as crianças já estão se preparando nas suas salinhas e elas precisam participar. Mas antes eu queria dar um recado para vocês que foram entregues as camisas de Hanukkah. Muitos já receberam. Aqueles que não receberam ainda podem pegar lá com a Cláudia. Ela está entregando as camisas para que você possa vir com a camisa no próximo Shabbat, onde nós estaremos dando o encerramento da festividade Hanukkah. Mas o mais importante disso tudo não é só pegar a camisa, mas também o comprometimento de pagar. Porque nós assumimos o compromisso e nós temos que cumpri-lo. Amém? Então, nós precisamos que vocês cumprem o compromisso de vocês para que nós possamos cumprir o nosso. Então, a Cláudia, ela pediu para nós tivermos zelo quanto a essas coisas. Amém? Nós, depois ali, você pode ir lá em cima e buscar com a Cláudia, depois da Ravida lá. Hoje nós estaremos acendendo a primeira vela da Hanukkah. Nós estaremos lá fora. O Rogério já preparou tudo. Nós vamos estar acendendo as luzes da Hanukkah, iniciando hoje. A porção desta manhã foi ensinada pelo Francisco com as bênçãos de Elohim, né, Francisco? Que realmente é uma porção que você se deleita nela porque tem grandes ensinamentos. Vaishef, e ele habitou, ele estabeleceu, é a 9ª porção. Nós vamos dar encerrando e falando um pouquinho sobre Hanukkah. Então tem que ser uma coisa rápida, mas que nós possamos entender. Ela se encontra só em Gênesis, no capítulo 37, a porção Vaishef, e ele habitou. Vaishef, ele significa ele habitou, ele estabeleceu. Vem do termo residente, aquele que reside, ao qual vem também do termo assentado. Inicia a porção aqui com a chegada de Jacó, na terra de Canaã. Então ele vai habitar ali, ele vai tornar-se residente da terra. Então, a partir desse momento, Jacó deixa de ser um agente ativo. O que é um agente ativo? É um agente que vai gerar todos os acontecimentos, as ações. E ele vai deixar de ser esse agente ativo para assumir uma posição passiva, mas central. Por quê? Porque tudo vai ocorrer ao redor dele, depois ele volta para as paraxás. Mas essa paraxá Vayeshev, os fatos vão ocorrer ao redor dele. Isso não diminui jamais, não pense nisso, a importância do patriarca nessa porção. Agora, toda movimentação, irmão, dar-se-á pelos Bnei Israel, pelos filhos de Israel. Porque o enfoque está... Por que o enfoque aqui está no filho, irmãos? Porque os filhos de Israel, os filhos de Jacó, porque eles ainda não haviam neles compreendido o processo de retornar. Não havia inserido no coração deles todo o comprometimento, toda a importância do processo de retornar. Você viu que Jacó, ele já compreendeu todo o processo do retorno, então ele estava retornando com segurança. Por quê? Porque ele confiava em Elohim. Nós ouvimos isso pela manhã. E neles não haviam ainda nenhum discernimento espiritual da importância do retorno. Eles acompanharam o retorno de Jacó, seu pai, mas sem entendimento. Eles simplesmente acompanharam. Então eu quero dizer para você que acompanhar o retorno, que você acompanhar o retorno, é diferente de retornar. É totalmente diferente. Acompanhar o retorno é aquele que vem, observa, é assim que você faz, é assim que tem que retornar, mas não tem nenhum comprometimento. Não tem a fé necessária, você não crê nas promessas de Elohim, então você simplesmente acompanha. É diferente de retornar juntos, porque retornar é você se comprometer a obedecer os mandamentos, a ouvir, e não só ouvir, mas praticar todos os ensinos, não só da Torá, mas os profetas e de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Então, os Bnei Israel aqui, irmãos, no início da porção, você pode observar, eles não trazem sobre si uma paz.
mas traz sobre si o ódio, a inveja. Então são sentimentos puramente carnais. Aqui no capítulo 37, nós não vamos nos aprofundar na porção, mas eu queria somente adentrar um pouco para você observar no capítulo 37, ao verso 5, que fala sobre o sonho. Você vê aí que os Bene Israel, os filhos de Jacó, eles não trazem sobre si a paz, mas traz sobre si um ódio, uma inveja. Olha só, o Francisco leu hoje pela manhã. Diz assim: José teve um sonho e contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Está vendo? Eles não carregavam em si a paz. Porque lhes disse: ouve, peço-vos que este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e vossos feixes que rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Verso 9 diz assim: teve ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é esse que tivestes? Viremos eu, e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração, como nós aprendemos de manhã. Por quê? Porque Jacob sabia como se manifestava o querer do Eterno. Lá em Atos, não precisa ir lá não, no capítulo 7, no verso 9, o autor de Atos, ele diz assim que os patriarcas, os filhos de Jacó, esses patriarcas aqui, neste momento aqui, eles foram movidos pela inveja. Por isso que diz aqui no verso 11, que eles o invejavam. Essa exposição aqui de sentimentos na porção são sentimentos negativos, são falhas humanas, não é isso, Francisco? Francisco ensinou pela manhã. Exposta pela Torá, demonstra o conflito que havia no meio dos filhos de Israel. Porque não havia neles, irmãos, nenhum discernimento espiritual. Não havia nele nenhum comprometimento com a causa de Elohim. Eles ainda não haviam entendido. Eles vão passar por um processo que nós já estudamos hoje pela manhã, tanto eles quanto José, para ter esse discernimento espiritual. E isso não é diferente para comigo nem para com você. Nós, para absorvermos a causa de Elohim, para nós celebrarmos as festas bíblicas, nós precisamos deixar morrer a nossa natureza carnal para que haja um entendimento, um comprometimento com as coisas espirituais. Eu gostaria que vocês fossem comigo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 2. Você vem ali comigo no capítulo 2 de 1 Coríntios, nós vamos ler alguns versículos. Ele começa ali, nós vamos começar a leitura a partir do verso 6. Sabedoria do Espírito, diz o texto aqui, título do texto na Bíblia. Diz assim: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Elohim, oculta em mistério, a qual Elohim ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Verso 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Elohim preparou para os que o amam. Verso 10. Mas Elohim nolas revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Elohim. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Elohim, senão o Espírito de Elohim. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, irmãos, mas o Espírito que provém de quem?
de Elohim, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Elohim. Então, a sabedoria humana, ela é incapaz de compreender a sabedoria que vem do Pai. Olha o verso 13. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, está vendo? Mas com as do Espírito Santo, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Elohim. Então você começa a compreender a ação dos filhos de Jacó antes de passar por todas as provações que eles terão que passar. Porque eles precisam adquirir experiência para discernir as coisas espirituais. Olha, diz assim, ora, verso 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Elohim, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente do Mashiach. Olha que maravilha. Ele já está afirmando que nós temos a nossa mente cativa no Mashiach. Olha o capítulo 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, mas como as carnais, diz Paulo. Como a meninos no Mashiach. Com leite vos criei, e não vos alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contenda, não sois carnais e não andais segundo os homens? Então, havendo esse sentimento nos Bene Israel, ali nos filhos de Jacó, eles são puramente carnais. Então, eu estou num ambiente hoje propício para observar essas coisas. Por quê? Porque nós temos que celebrar Hanukkah. Eu e você temos que celebrar, porque faz parte da nossa identidade espiritual. Você precisa discernir as coisas espirituais. Você não simplesmente, nós vamos acender as velas e tornar aquilo bonito. Não. Nós precisamos entender a profundeza das ações de Adonai, porque ela tem que ser discernida espiritualmente. Porque aqui está a nossa identidade espiritual. Porque traz a luz, irmãos. A Hanukkah acesa, ela vai expor toda a má influência que adquirimos, eu e você. Toda a má influência que eu e você adquirimos, ela tem que ser exposta com as luzes da Hanukkah. Então, Hanukkah, irmãos, em hebraico, significa... Perdão, deixa eu tomar uma água aqui. Porque eu cantei demais, minha voz ficou seca. Culpa dos levitas. Hanukkah, em hebraico, significa dedicação. Olha só que coisa linda. Festa da dedicação. Ou a festa das luzes. Assim como em Pensa, Hanukkah celebra uma libertação histórica realizada na Judéia. Em 168, antes da Era Comum, antes do Mashiach. E ela tem como objetivo, irmãos, celebrar a restauração do templo e a consagração de um novo altar. Qual templo? O meu templo, o seu templo, aquele ao qual habita o Espírito de Adonai. Não pode haver no meu templo, no seu templo, esse templo aqui, que hoje está aqui, não pode ter inveja, não pode ter contenda, não pode ter ações carnais com influências nas coisas espirituais. Não pode ter. Não pode ter. Então, quando você vai celebrar Hanukkah, você tem que estar ciente de que você precisa se livrar dessas coisas. As luzes da Hanukkah são acesas para que você torne a lembrar que você precisa se livrar das coisas carnais. Por isso que a festa tem esse objetivo de restauração do templo, de consagração de um novo altar, ao qual habita o Espírito de Adonai. É uma celebração moderna. Eu lembrei disso quando Francisco estava ensinando hoje pela manhã. E ele disse que a Torá ela é moderna. E eu lembrei que essa celebração de Hanukkah ela é moderna devido ao constante confronto. Devido ao constante confronto contra os idumeus. O que são os idumeus? Os descendentes de Edom, que são os descendentes de Esaú, que tem também uma descendência com Ismael.
Você vê aí na televisão, se você ligar hoje, você vai ver. O líder do Hamas, ele diz assim, jamais, ele falou, jamais vou considerar Israel como uma nação. Ele falou com a sua boca. Então é um confronto da Idumeia, dos idumeus. Eu queria ler para você aqui o que significa Hanukkah, em poucas palavras, para que a gente não possa prolongar. Eu vou ler o texto, porque ele é altamente histórico. Diz assim, Hanukkah está preservada nos livros de Macabeus, 1 e 2. Os livros de Macabeus não fazem parte do Tanar. Ele não está aqui na sua Bíblia nem na minha. Aqui, está vendo? Nem de Gênesis a Malaquias. Não está. Essa é a Tanar. Ele não está configurado aqui. São obras que são incluídas na antologia extra-bíblica. São considerados pelos judeus de livros semi-sagrados. E são considerados também como apócrifos. Isto é, tanto para os judeus quanto para os cristãos, como é que eu digo? Da reforma, né? Isso. Eles não consideram o livro de Macabeus 1 e 2. Mas o livro da Igreja Católica, os cristãos católicos, eles consideram, eles têm aqui na Bíblia deles, o livro de Macabeus 1 e 2. Livros inspirados pelo Espírito, exatamente. E por isso que eles consideram, os judeus consideram sempre sagrados. Porque aqui no livro tem fatos históricos maravilhosos, que depois eu vou ler um pedaço para você, que trata sobre Hanukkah, no livro de Macabeus 1 e 2. Eu aconselho aqueles que nesse período dêem uma olhada. Não precisa comprar a Bíblia, não. Se você for na internet, você consegue ver o livro de Macabeus 1 e 2. É extremamente maravilhoso lê-los. Pode ler. Os livros aqui, eles narram fatos ocorridos na Judéia, no período próximo do ano 168, antes da Era Comum, antes do Machia. O rei Seleucida, Antíocos III, governava Israel. Você vai entender por que razão eu preciso, na festa de Hanukkah, me livrar das coisas carnais e adentrar as coisas espirituais. A princípio, o rei Antíocos III, ele tratava com bondade os judeus e lhes dava alguns privilégios. Porém, quando os romanos o derrotaram, Antíocos forçou os povos do seu império a fornecerem ouro necessário para pagar tributos a quem? Aos romanos. Você começa a entender que o império começa a dominar. Seu filho e sucessor, Seleuco IV, continuou a opressão. Logo, Seleuco foi assassinado e seu irmão Antíocos IV tornou-se rei. Esse sim vai começar a ir contra a nação de Israel. Diz assim, Antíoco forçou os povos do seu império. Seu filho e sucessor, Seleuco IV, ele continuou a opressão. Ele vai morrer, vai ser assassinado. E o seu irmão Antíoco IV tornou-se rei, um tirano cruel. Antíoco zombava da liberdade religiosa. Ele era chamado Epifânio, amado pelos deuses. Porém, um historiador contemporâneo, Polébios, chamou este rei perverso de Epimanes, que significa louco, porque ele tinha ações de loucura, de insanidade. Ele zombava da liberdade religiosa, que até então, desde Alexandre o Grande até aqui, os seus antecessores, Seleucos IV, Israel podia celebrar as festas bíblicas. Israel podia celebrar o Shabat. Israel tinha toda a liberdade de comer os alimentos, de fazer todos os alimentos preparados kosher. Então, ele tinha toda essa liberdade. Agora vem Antíocos IV, um tirano, e ele vai zombar dessa liberdade. Ele vai sugerir o quê? Uma unidade, para que fosse introduzido somente a cultura grega em todas as nações. Olha só. Esperando impor uma religião e cultura comuns, Antíocos negou a liberdade religiosa dos judeus, suprimindo a lei da Torá. Ele ordena que os judeus fizessem uma demonstração pública, que os judeus fossem praça pública, fizessem um ato público de seu divórcio com a religião.
Ele exigia que os judeus fossem praça pública declarar e negar o seu Elohim. Eles tinham que divorciar da religião, violando a Torá e as práticas ligadas a ela, que profanassem o Shabat e as festividades, e que poluíssem o santuário, isto é, o santo dos santos, o lugar santíssimo, sagrado, que construíssem altares, templos e santuários para os ídolos, e que fizessem sacrifício de carne de porco, que não circuncidassem seus filhos. Essa é a ação deste homem querendo unidade, mas a unidade e o benefício próprio, de o benefício das ideias dele, da intenção dele, de assumir que não só Israel, mas todas as colônias tivessem que assumir uma postura grega, helenista, a cultura helenista. Então ele vai impedir que Israel cumpra todas as práticas. E que o judeu não obedecesse à palavra do rei, aquele que não obedecesse à palavra do rei Antíoco Epifanes, ele seria morto. Eu vou ler para vocês, aqui em Macabeus, só uma passagem para você ver. É em 2 Macabeus, no capítulo 7. Eu vou ler só uma pequena passagem para você ter, eu e você, termos uma ideia de como isso aconteceu. Olha, diz assim, no capítulo 7, no verso 1. Aconteceu que também, que 7 irmãos, detidos com a sua mãe, começaram a ser coagidos pelo rei a tocar na proibida carne de porco. Eles não podiam comer carne de porco. Era contra a palavra de Adonai. E era isso que o rei atentava. Olha só. Sendo por isso atormentados com flagelos e nervos. Um dentre deles, fazendo-se porta-voz dos outros, assim falou: que pretendes interrogar a saber de nós? Estamos prontos a morrer antes de transgredir as leis dos nossos pais. Olha a posição deste homem. Estamos prontos para morrer antes de transgredir, antes de negar ao Elohim de Israel, antes de transgredir a Torá, antes de transgredir o Shabat. Ele é maravilhoso, ele fala bem assim, ó, estamos prontos a morrer antes de transgredir as leis dos nossos pais. O verso 3 diz assim: o rei, enfurecido, ordenou que se pusessem ao fogo assadeiras e caldeirões. Tornados estes logo incandescentes, ordenou que se cortasse a língua ao que se havia feito porta-voz dos outros. Ele arrancasse o couro cabeludo, ele decepasse as extremidades, isso é, pés e mãos. Tudo isso aos olhos dos outros irmãos e da sua mãe. Já mutilado em todos os seus membros, mandou que o levassem ao fogo e o fizeram assar. Então, enquanto ainda respirava, difundindo-se abundantemente o vapor da assadeira, os outros exortavam-se entre si e com sua mãe. Os outros irmãos dele, e com sua mãe, conversavam. A morrer, eles exortavam uns aos outros a morrer com valentia. Irmãos, nós não passamos nem o fiasco da unha desses homens. Nós não morremos por nada ainda. Olha só, e diziam: o eterno Elohim nos observa e tem verdadeira compaixão de nós, segundo o que Moisés declarou no seu cântico, que atesta abertamente: ele terá compaixão dos seus servos. Era essa a situação deste homem cruel, Antíoco IV, Epifanes. Era essa a situação na Judéia. Porém, o pior conflito causado pela ocupação síria em Israel era interno. As causas principais eram internas. Você lembra como Francisco ensinou? O que mais atrapalha a nós seguirmos ao eterno Elohim somos nós mesmos. São os nossos eus, as nossas vontades, os nossos querer. Olha só, o maior conflito causado pela ocupação síria em Israel era interno. Veio de dentro da nação, do meio de seus irmãos, com o crescimento do poder dos judeus helenistas. Havia judeus que se associavam a Antíoco para manter a posição. Eu não quero perder a minha posição. Eu quero manter essa posição, então eu tenho que negar a Elohim. Que adoraram a cultura grega e idólatra. A classe sacerdotal aqui, nessa época, estava contaminada de tal forma que os estudiosos, afirmam que os sacerdotes preferiam assistir os jogos nos ginásios gregos a fazer o serviço de Shabat.
a fazer o serviço sagrado no templo. Você retira Adonai do seu lugar e põe o seu eu. Isso é idolatria. Você prefere satisfazer um homem do que satisfazer a Elohim. É essa a causa maior e grande preocupação entre os judeus. Um grito de angústia convulsionou o povo. Surge a família de Matatias. Eu estou resumindo. Você pode ler o livro de Macabeus 1 e 2, que você vai ler isso tudo. Mas eu estou resumindo. Léo, fala, amado. Só compartilhar. Compartilha. Quando a gente visualiza toda a nação de Israel desde a sua criação, ela enfrenta essa luta da sua sobrevivência e de estabelecer a palavra de Elohim. Quando a gente visualiza a história de Hanukkah, a gente vê que a intenção ali era de impedir a palavra de Elohim e estabelecer o helenismo. O que é o helenismo? É a propagação da cultura grega, tirando todos os conceitos bíblicos. A nação de Israel vivenciou isso no período de Babilônia. A nação de Israel vivenciou isso no período do Império Sírio. A nação de Israel vivenciou isso no Império Grego, que está aí escrito em Macabeus e a história também declara. Amém. A nação de Israel vivenciou isso no período do Império Romano. A nação de Israel vivencia isso até os dias de hoje. E nós recebemos essa influência muito grande. Hoje nós estamos cantando aqui, eu até perguntei ao Rafa, essa música está em Hanukkah que nós cantamos. O que diz essa música? E feliz é o servo que anuncia o teu retorno. Isso. Que servo que anuncia o retorno? Não é o retorno ao Shabat, ao retorno às festas bíblicas. Amém. Porque essas coisas estão estabelecidas desde o início da existência de Israel para que impedir que a palavra de Elohim venha se propagar no mundo. Ou seja, quando nós estamos vendo que Yeshua fala que esse candelabro precisa estar sobre a mesa, ele fala das nossas vidas, que diante desse império romano estabelecido do domingo, do Natal, do cristianismo que quer tirar o conceito da Torá e os princípios bíblicos, nós precisamos ser luz diante dessas trevas. Amém. E nós só conseguiremos se nós estivermos pautados dentro do ensino da palavra. Dentro do ensino da palavra. E de posições, as mesmas posições que esses homens aqui em Macabeus tomaram. As mesmas posições. Porque o que nós temos hoje é uma idumeia. O que nós temos hoje é um conflito de reinados, de reis contra Israel. A idumeia é a ação dos filhos de Edom, lá na faixa de Gaza. Isso é idumeia. Aquilo é idumeia. Exatamente. Maior festa, né? Então, um grito de angústia convulsionou o povo. Deixa eu terminar a leitura para a gente adentrar na palavra. Convulsionou o povo. Surge a família de Matatias, que pertencia a uma das ordens mais respeitadas e distintas de sacerdotes. Matatias se levantou e disse aos seus filhos: vamos vingar a honra de Elohim, como vingou o nosso antepassado Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. À beira da morte, Matatias conclamou os seus filhos a continuarem a luta. Um irmão, Shimon, o sábio, os guiaria. Outros os lideraria na guerra. Judá e Rudá, o forte, chamado Macabeu. Um acrônimo do hebraico Mikamorra Bar Elim Hashem. Quem é como tu, o Eterno? É o nome de Macabeu. É um acrônico. As letras, as iniciais do nome da frase Mikamorra Balim Hashem forma a palavra Macabeu. Quem é como tu, Eterno? Quem é como tu, Adonai? Anticos enviou Apolônio para eliminar os macabeus. Embora maior e bem mais equipado, o exército de Apolônio foi derrotado pelos macabeus, que agora derrotavam uma tropa síria atrás da outra. Anticos decidiu mostrar o seu poder militar. Agora ele se enfureceu para esmagar o corajoso e pequeno bando de judeus, uma pequena família. Mais de 40.000 soldados sírios foram enviados à luta. Após uma série de batalhas, os macabeus venceram. Em seguida, os macabeus foram libertar Jerusalém. Tiraram do templo os ídolos ali colocados pelos sírios e construíram um novo altar consagrado em 25 de Kislev, de 3.595. 25 de Kislev, hoje nós estamos no 24 de Kislev. A partir quando nós encerrarmos o Shabat, nós vamos adentrar em 25 de Kislev, que é o momento exato para você acender a primeira vela da Hanukkah. Os sírios, irmãos, segundo o Talmud é um livro judaico que tem ali várias informações para nós, dos sábios judeus, dos nossos pais.
Os sírios tinham roubado a menorá de ouro no templo, portanto os macabeus imediatamente fizeram uma nova, porém de metal, menos nobre. Embora o azeite impuro pudesse ser usado para acender a lamparina do templo, se necessário, eles insistiram em usar apenas uma única ânfora de azeite, com o selo do último sumo sacerdote justo, Yohanan. Aquela pequena e única ânfora, contendo azeite somente para um dia, durou os 8 dias, conforme comemoramos todos os anos, os 8 dias de Hanukkah. Em comemoração desses acontecimentos, Judas Macabeu decretou que no mesmo dia, todos os anos, a partir de então, até o final dos tempos, os judeus deveriam festejar Hanukkah. Quer ver? Eu vou ler para você o que ele diz aqui em 1 Macabeus, no capítulo 4. Vou ler alguns versículos. Diz assim, Macabeus 4, no verso 36. Então Judas e seus irmãos disseram: nossos inimigos estão destroçados. Subamos agora para purificar o lugar santo e celebrar a sua dedicação. Todo o exército se reuniu e subiram ao monte Sião. Contemplaram o santuário, irmãos. Olha a visão que eles tiveram do santuário. Desolado. O altar profanado. As portas incendiadas. Os arbustos crescendo nos atos como num bosque ou sobre umas montanhas. E os aposentos destruídos. E rasgando as vestes, fizeram grande lamentação. Cobriram-se de cinza. Caíram com a face sobre a terra. E tocando as trombetas para dar os sinais, elevaram gritos aos céus. Entre mentes, Judas ordenou a alguns homens que ficassem atacando os que estavam na fortaleza, até que ele completasse a purificação do santuário. A seguir, escolheu sacerdotes sem mácula, observantes da Torá, os quais purificaram o lugar santo e removeram para um lugar impuro as pedras da contaminação. Ele vai dedicar o templo, ele vai retirar do templo aquilo que tornou o templo impuro. É isso que eu tenho que fazer em Hanukkah. Eu não preciso ter trabalho nenhum em Hanukkah. Elohim pede para mim, para você, coisas simples. Retirar do meu e do seu coração aquilo que impede uma adoração perfeita. Aquilo que impede o Espírito de agir. Aquilo que impede de eu e você termos um discernimento espiritual. É por isso que os filhos de Jacó vão ter que passar por essas provações. Para que eles pudessem ter discernimento espiritual, irmãos. O Eterno aqui vai expor toda a nossa má intenção, porque ela é carnal. A minha e sua má intenção ela é carnal. E tem que ser expostas pelas luzes da Hanukkah, para que nós individualmente, ou como comunidade do Mashiach e Yeshua, possamos rededicar o nosso templo, não feito por mãos humanas, que foi profanado pela má inclinação do nosso coração, que foi profanado pelo nosso eu, pela idolatria do nosso eu, pela idolatria do nosso coração, profanando toda a sacralidade entoada no chamar, que Francisco falou hoje pela manhã. Foi profanado porque diz lá: amarás o eterno teu Elohim de todo o teu coração. Você profanou o coração, você profanou o templo do Espírito, quando você deixa de cumprir, quando você continua insistindo em ser um homem ou uma mulher carnal. Quando você e eu insistimos, nós nos consideramos herdeiro do Mashiach. Olha só, nós, eu e você, nos consideramos herdeiro com o Mashiach Yeshua. Então nós temos que buscar a mesma identidade do Mashiach. A mesma identidade do Mashiach. Então toda essa resistência, eu compreendi isso tudo agora à tarde, quando o Francisco estava ensinando. A identidade aqui do Mashiach que eu preciso buscar, eu vou me afastar dela a partir do momento que eu vou continuar a insistir a ter ações carnais sobre a minha vida. Nós nos consideramos herdeiro, mas nós queremos continuar fazendo ações carnais. Então eu digo aqui que você e eu temos que buscar a mesma identidade do Mashiach. Vai lá em Efésios capítulo 2, para você ver. Aqui em Efésios capítulo 2, o autor diz que nós somos um em Yeshua. Está vendo? No capítulo 2 de Efésios. Vamos ler só alguns versículos, amados. Vou ler do 11. Vamos lá do 11?
Efésios 2, verso 11. Diz assim, olha: portanto, lembrai-vos de que vós outrora eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem o Machia, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. Mas agora no Machia, Yeshua, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue do Machia chegaste perto, pois ele é a nossa paz. Está vendo como é diferente dos filhos de Jacó? Aqui, ó, Yeshua vem dizendo, ó, o Paulo vem dizendo, ó, no verso 4, pois ele é a nossa paz, o Shalom, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede da separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Elohim, em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, aos que estavam perto, pois por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Está vendo a unidade? Assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos e santos da família de Elohim. Vocês não são mais carnais, ele está falando. Vocês não são mais carnais. Vocês têm discernimento espiritual. Por isso que você tem acesso ao Pai. Fala aqui. De ter a identidade de Yeshua. Então, se eu não sou forasteiro, agora eu tenho um documento que me diz, olha, agora você tem uma cidadania espiritual. Por que ele alcançou isso? Por que eu e você alcançamos isso? Porque nós vamos ter a mente do Mashiach, nós vamos ter a mente espiritual e deixarmos de ser carnais. Olha, verso 17, que eu estava? 18. Pois ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Verso 19. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Elohim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Mashiach, Yeshua, a principal pedra angular. Lá em Mateus ele diz quais são os principais fundamentos, que é o quê? Ouvir e cumprir. São os dois fundamentos. Olha só, nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. E nele também vós, juntamente, sois edificados para a morada de quê? Do Espírito de Elohim. Então você vai se tornar a habitação, mas para isso terá que sair do meu e do seu coração toda a intenção, a má intenção, toda a má inclinação. Então você observa aqui que a proposta de Hanukkah aqui é essa, para que eu e você venhamos tirar do nosso coração. É o que? Do verso 20 ao verso 22. Essa é a proposta de Hanukkah. Para que eu e você possamos estar firmes. Não é isso, Francisco? Edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Mashiach Yeshua a principal pedra angular. A proposta de Hanukkah para nós é que a edificação, a dedicação, a consagração do templo, que somos nós, e torná-los em morada espiritual do Espírito de Adonai. Como edifício bem ajustado, conforme Yeshua ensina, se você ler lá em Mateus, no capítulo 7, do verso 24 ao verso 27, ele vai estabelecendo ali os dois fundamentos, que era ouvir e praticar. Ouvir e praticar. No verso 25, se eu não me engano, ele fala isso de Mateus capítulo 7. Irmãos, enquanto nós estivermos firmes e constantes nesses dois fundamentos, de ouvir, vamos lá em Mateus, eu não ia não, mas vamos lá, para você ver isso. Mateus 7, 24. Falei não? Perdão. Diz assim, ó.
Aqui o Mashiach ensinando para mim e para você no verso 24. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Está vendo? Sobre o fundamento. 2 fundamentos, ele diz. Está vendo? Desceu a chuva. Verso 25. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Concluído Yeshua de proferir essas palavras, multidões o admiraram a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, porque havia nele toda uma ação do Espírito de Adonai, que habitava nele. Irmãos, enquanto nós estivermos firmes e constantes nesses fundamentos aqui, de ouvir e praticar a palavra de Elohim, poderá vir toda a má influência. Poderá vir lá de fora. Você pode estar andando na rua e vir sobre você toda a má influência externa. Se você se mantiver ouvindo e praticando, você vai se tornar inabalável como essa casa aqui. Foi o Mashiach que falou. Vai vir a chuva, vai transbordar o rio, vai soprar os ventos, contudo você não vai cair, porque você vai estar edificado sobre a rocha. Você vai estar edificado sobre a rocha. Inabalável. Inabalável, isso é a voz do Mashiach. Yeshua, irmãos, celebrou Hanukkah. Quer ver lá em João, capítulo 10? João, capítulo 10, você vai ver Yeshua. Celebrando Hanukkah. Vê que coisa linda aqui. Então agora você vai ter mais segurança? Porque o Mashiach celebrou? Amém. Capítulo 10, verso 22. Yeshua vem celebrar Hanukkah. Ele aqui vai celebrar dentro do contexto de um povo aqui, irmãos, que está fortemente oprimido pelo Império Romano. Francisco falou ainda há pouco. Um povo que está totalmente oprimido pelo Império Romano. Hoje eles são oprimidos pela Edomeia, pelas nações que estão em volta dele. Diz assim João no capítulo 10, verso 22. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Hanukkah, festa da dedicação. Era inverno. Yeshua estava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Não é por acaso que ele estava ali, não, irmãos. Salomão tem uma das passagens mais lindas lá em, se eu não me engano, em 2 Samuel, quando ele vai ali fazer dedicação do templo. É Crônicas, não é isso? Que ele faz uma dedicação linda ali, uma oração maravilhosa para Adonai, dedicação do templo. Então não é à toa que Yeshua vai simplesmente se postar no pórtico de Salomão. Ele estava celebrando Hanukkah. Ele entendia espiritualmente, irmãos, a celebração da festa. Olha só, verso 24. Rodearam-nos os judeus e disseram: até quando nos manterás em suspenso? Se tu és o Mashiach, diz-o abertamente. O povo aqui vai expressar aqui uma impaciência, porque eles queriam uma declaração aberta do Mashiach. Olha só, eles se tornaram aqui ansiosos demais. Olha só, Yeshua no verso 25 respondeu: eu já vos disse e não credes. Os milagres que eu faço em nome de meu Pai falam por mim. Verso 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos, diz ele. Ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. O povo aqui, irmãos, vai expressar uma impaciência, porque eles queriam uma declaração aberta do Mashiach, de anunciar que ele era, de quem ele era. Quem ele era. É isso que os seus seguidores queriam que ele declarasse. Queria que ele declarasse abertamente que ele era o Mashiach. A impaciência, irmãos, deles aqui, era fruto de uma ansiedade. Por quê? Por causa do sofrimento, irmãos.
o sofrimento da opressão de um império romano sobre eles. Eles queriam não só uma liberdade física, mas eles desejavam uma liberdade espiritual. Então eles vão andar ansiosos pela libertação do jugo romano. Nós lemos hoje pela manhã, a Ritona falou em Filipenses, no capítulo 4, verso 6, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Elohim. Diante de toda a opressão, você não pode andar ansioso, você tem que colocar tudo, você tem que expor diante de Adonai suas aflições, seus medos, o que há no teu coração, para que Adonai venha e te ajude a eliminar ali toda a sua má inclinação. Por isso que Hanukkah vem simbolizando essas luzes, para que você possa expor a Adonai o seu coração. Yeshua ensina aqui em Hanukkah que nós precisamos conhecer a verdadeira luz que está nele, que provém do Pai, e não as luzes que enfeitam as árvores de Natal. Não a beleza dessas nuvens, não, dessas luzes. E Yeshua está ensinando que você tem que buscar conhecer a verdadeira luz, a luz do Mashiach, e não a luz que pisca nas árvores, porque essas luzes que piscam nas árvores, elas são vacilantes, elas não são constantes. Elas vêm e elas vão embora. Elas vêm e elas vão embora, não é assim? Tornando-se tudo um brilho maravilhoso. A festa de Hanukkah, ela vai expor para mim e para você a minha e sua má inclinação. As festas do mundo, ela vai encobrir com as suas belezas o que há em intenção, a sua intenção, o que há no teu coração. Você pode andar pela rua que as pessoas estão todas amorosas umas com as outras, num ambiente de trabalho todo mundo feliz, nos abraçando. As empresas fazem reuniões com os funcionários. Que coisa linda, né? Porque ele precisa atingir o seu coração, para encobrir o que você tem no seu coração, para encobrir a realidade de você. Mas é diferente com as luzes de Hanukkah. As luzes que acendemos na Hanukkah é diferente. Ele diz lá em João, no capítulo 8, verso 2, ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Ele vai se expor aqui, quer ver? Vamos lá. Tá em João, aí pertinho, ó. Vira aí a página. No capítulo 8. Olha lá, no verso 12. Ele declara isso aqui. Ele aqui, a luz que vem do Mashiach não é uma luz vacilante. Ela não é a luz que fica piscando. Ela não é a luz que aparece só em datas específicas. É uma luz constante. Olha aqui, ó, verso 12 do capítulo 8. E Yeshua continua a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Então, quando ele fala lá em Efésios que eu preciso ter a identidade do Mashiach, é para que você possa absorver esta luz. É para que você possa absorver essa luz. Vai em Mateus para você ver isso. Capítulo 5. E Yeshua vai declarar que se eu mantiver firme nos fundamentos ao qual é estabelecido na Torá, ao qual fundamento que ele defende, que você tem que ouvir e obedecer e praticar, você vai ser como Mashiach, você vai ser luz. Quer ver? Mateus. Espera aí que eu saí de Mateus. Capítulo 5. Por isso que eu posso celebrar Hanukkah com toda alegria. Olha só, no capítulo 5, verso 3, amém. Olha só, que coisa maravilhosa tem aqui para mim e para você. É o Mashiach que está falando. Não é o Léo, não é o Francisco, não é o Roberto. É o Mashiach falando diretamente comigo e com você. Olha, o verso 3 diz assim, ó: vós sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Verso 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. A luz do Mashiach vai expor a minha e a sua intenção. A mesma função das luzes da Hanukkah. Vai expor, não vai esconder, irmãos, vai expor a minha e a sua intenção. Então eu preciso ser luz, diz o Mashiach.
Mas para ser luz, eu preciso observar os 2 fundamentos estabelecidos para ele: de ouvir e praticar. De ouvir e praticar os seus ensinos, porque ele diz assim: eu sou a luz do mundo. O preceito central da Hanukkah, irmãos, é acender as luzes da Hanukkah, para que possamos fitá-las e edificar e identificar, isso é uma ação para mim e para você, o milagre que Yeshua operou na minha vida. Você vai fitar as luzes da Hanukkah. Aqui é a Hanukkah, nós já mostramos semana passada. Ela será acesa nos 8 dias, tá vendo? Aqui, ó. Você vai fitá-las toda vez que você acender Shamash. Shamash, né? Shamash, amém. Que é o servo, é a luz que vai servir. E você vai acender da direita para a esquerda, todos os dias, até o último dia de Hanukkah, no próximo Shabat, ela vai estar toda acesa. Cada dia você vai contemplá-las, irmãos, e ver na sua vida o milagre que o Mashiach operou. De onde você estava, de onde eu estava e para onde eu vou. Para onde eu quero retornar. Para onde eu quero retornar. Você tem que identificar, fitar as luzes. Essa é uma das coisas maravilhosas de acender a Hanukkah. Você vai olhar e vai fitar todos os 8 dias o que o Mashiach operou na sua vida, o milagre da luz sobre as trevas, do milagre da liberdade sobre a opressão, da justiça sobre a injustiça, da verdade sobre a mentira. Este é o milagre da dedicação do templo, não feito por mãos humanas. Você vai... Hã? Foi o que aconteceu na época dos Macabeus. Olhar as luzes da Hanukkah e vir assim, olha, Mikamor Baalim Hashem. Quem é como tu, Adonai? É fazer essa declaração, irmãos. Simples. Você não precisa dançar, você não precisa fazer cambalhota, você não precisa subir em nada, você só precisa fitá-las. E lembrar do milagre que o Mashiach operou na sua vida. Na vida do seu filho, na vida do seu esposo, da sua esposa. Mas se você fitar somente e ver o milagre que operou no seu coração, retirando de lá toda a má inclinação, isso já basta para mim e para você. Que o Eterno possa ser misericordioso para conosco. Que nesses 8 dias da agora em diante, nós possamos fitá-las as luzes da Hanukkah. E assim dedicar o nosso templo, nosso corpo, santificado na palavra do Eterno, para que nós possamos erguer as nossas cabeças e dizer, Mikamor Baalim Adonai. Mikamor Baalim Hashem. Quem é como tu, Adonai, que opera milagres maravilhosos em nossas vidas? Que o Eterno seja maravilhoso conosco. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer, ó Pai, quando nós estamos encerrando esse Shabat, para iniciar os 8 dias de Hanukkah. Manifesta a tua graça sobre nós, ensina-nos a tua palavra. Venha falar ao nosso coração, retirando de lá tudo aquilo que vai impedir, ó Pai, de nós glorificarmos o teu nome, de fazermos ações concretas, de ouvir e executar a tua palavra. Que o teu nome seja grandioso, não somente nas ações, nos lábios, mas em todo o agir do nosso corpo. Que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja exaltado nos lábios dos teus filhos. É o que nós clamamos a ti, é o que nós pedimos em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.